Esse é do Carlos Augusto Lima, do livro 27 de Janeiro, um poema sem título. Adoro esse livro do Carlos Augusto. Para mim é o poeta mais singular que nós temos no país hoje. Até porque não escreve mais, quase. Dá para ver um avião em chamas. Alguma coisa arde, moldura e paisagem, arde. Um crepúsculo, torrente, sinal divino. Calendário aceso, um turbante iluminado, turbante e fagulhas. Meu esquecimento de pôr o lixo para fora. Apagar a luz. Alguma coisa fede, odor divino. Ela desce as escadas admirando as caixas empilhadas. Caixas que eram de biscoito. Tão boas as caixas. Deve ser sobra, um resto, uma fração de odor divino. O interfone gago sublima uma visita. Mas é alguém que oferta um doce, pão quente, favor e milho. R$ 10 e mantém uma criança feliz. No elevador, a luz opaca e o bege semi-morto. Mau cheiro, escombro, um silêncio. R$ 10 e não toque as paredes. Nos tecidos sintéticos é mais difícil remover. Manchas são de ficar. Um rancor. Vamos lá, desculpa aí. Então, aí, como é que seria essa hipótese da surgimento? Bom, imagino que o poema tem a ver com um caráter alucinatório. Me lembro de uma pequena anedota, não sei se ela existe ou não existe de fato, mas as anedotas não têm comprovação, né? Alguém me contou que Ferreira Goulart, já naqueles anos confusos dele, aí, os últimos, ele dizia que não lia mais poesia brasileira contemporânea porque todas as vezes que tinha tentado ler, isso não lhe produzia nenhum espanto, não lhe provocava nenhum espanto. E eu tenho a impressão de que o poema ele vem do espanto, né? Daí esse caráter alucinatório, assim, que é quase o nosso reza-missa hoje, assim, nossa dimensão perdida, né? Pouca alucinação, pouco espanto, quase nenhum delírio, os desejos todos mitigados pelo consumo, pelo capital, pelo dinheiro, quer dizer. Então, se o poema surge do espanto e da alucinação, estamos diante do reza-missa do poema, né? Das coisas perdidas do poema. Acho que é um pouco isso. Eu acho que tem uma coisa do corpo, né? Tem um encontro, tem um texto de um crítico argentino, Raul Antelo, sobre Ángel Rama e Antônio Cândido assistindo um filme do Glauber Rocha em Cannes, com o Glauber. E a conversa deles é exatamente sobre o corpo jovem, né? O pensamento de um jovem, né? Antônio Cândido gosta muito da ideia de um pensamento que se preza pela juventude, né? Rama desconfia dos jovens, né? E o Antônio Cândido sempre muito interessante, né? Mal lido, né? Sempre como um procedimento estruturado, nunca estruturante, né? Antônio Cândido é estruturante, né? Muito movente, coisas da USP. Mas aí tem essa conversa entre eles e o Raul Antelo remonta, né? Todo esse debate para um pensamento da juventude. O poema, não só o poema, eu acho que o pensamento, ele tem um frescor jovem. Há 1 ano, 2, dizia a um amigo que eu achava, diante de um livro do Francisco Alvim e diante desses livros do Horácio Dídimo, dos final dos anos 60, né? Tijolo de Barro, Tempo de Chuva. E Horácio já com 80 anos, né? Morreu em 2018.
o Horácio tinha mais frescor do que muitos jovens cronológicos, assim, alguém de 30 anos, né? E então eu acho que essa dimensão do poema em sua juventude, ela não tem a ver com Cronos, né? A cronologia do corpo físico, né? Que envelhece, que padece, mas tem a ver com o frescor do pensamento, né? Assim, esse pensamento que não pode ser pensado, né? Que é proibido de ser pensado, né? Um pensamento que não pode ser pensado ainda. Acho que o poema é o pensamento que não pode ser pensado ainda. E isso vira tarefa política, né? A metamorfose da tarefa política de alguém que se imagina poeta, né? Então, acho que é uma questão seminal, me parece, para esses tempos agora, porque tudo envelhece muito imediatamente, né? O capitalismo é indômito, né? Então, como ele é indômito e ele é imediato, então tudo envelhece antes, né? O futuro no capitalismo ele é antes de ontem, né? Então, e eu acho que a poesia tende à mercadoria, como tudo, como qualquer coisa. Nada escapa, né, à dimensão de mercadoria. E eu acho que hoje mais do que nunca, muito difícil, né? Hoje a gente reparar nesse frescor, né? Um livro que traga frescor, né? Que não seja a vilania do envelhecimento sem força, né? Muito difícil. Então, eu tenho uma coluna numa revista lá no Piauí, a Revestréis, e essa coluna se chama Trabalhos no Subsolo. É um título que vem de um pequeno fragmento do Walter Benjamin no Rua de Mão Única. E que ele fala exatamente dessa dimensão, né, daquilo que está completamente distante de uma primeira piscadela, de um primeiro olhar. E que isso que está completamente distante, ele não diz nesse texto, mas ele diz em vários outros, né, tem a ver com uma tentativa de olhar com todo o corpo. Aí eu pensando um pouco sobre isso, né, quer dizer, que desde a coluna no jornal O Povo, nos anos 90, em Fortaleza, e essa ideia então dos trabalhos no subsolo, porque tem a ver com isso, né? Me interessa muito pensar, imaginar e propor na coluna alguma coisa que não está à vista imediatamente. Essas pequenas aprendizagens, né, que de fato vêm desse cara aqui, né, toda a dimensão de exílio, vagabundagem e problemática da vida é uma aprendizagem de leitura do Walter Benjamin, ou com o Walter Benjamin, muito, né? Devo muito, assim, a forma de pensar, de estar no mundo, do desapego ao exílio. E eu acho que o meu esforço é esse. Então, de ver onde as coisas estão e não estão à vista, né? Como se não fosse um problema meramente retiniano, quando o poema não é meramente retiniano, né? A última coluna agora gira em torno de 3 artistas, né? Uma poeta de Vitória, Aline Prúpoli, uma poeta de São Luís, no Maranhão, a Georgiana Braga, e uma muralista, uma pintora de parede, de muro, a Priscila Amoni. E eu gosto muito disso, né? Quer dizer, dessa circulação que não circula, né? O que circula de outro modo. Algumas pessoas até me perguntam assim, como é que isso te chega? Como é que tu faz? É um esforço de lançar o corpo em direção a outras coisas, né? Porque imagino que o que está visto e proposto por grandes editoras, por grandes formulações financeiras, grupos de investimento, exploradores do nióbio, né, coisas vinculadas a etiquetas bancárias, etc. Isso já está posto, né? Isso não precisa afirmar o já afirmado, né? Aí seria um estado de conformação para o pensamento. E aí eu imagino que a tarefa política que tento cumprir é outra, em direção a esse, não falo margem, nem marginalidade, nem alternativa, nada disso. Mas outras coisas, né? Sempre aquilo que raspa o mundo ainda com alguma aderência ao corpo e de outro modo, noutro lugar, noutra coisa, noutros sentidos,
Isso me interessa o tempo todo, o tempo inteiro, né? Estou sempre nesse jogo, assim. Sou leitor, né? Eu escrevo por necessidade de morte, assim, para não morrer. Então não tenho esse gozo, esse barato da circulação, da feira literária, não sei o quê. Isso me incomoda, né? Eu nunca fui. Fui a uma ou outra porque era um amigo que era curador de uma feira pequena, alguma coisa, e me convidou. Mas essas coisas grandes eu não sei nem como elas funcionam. Eu tenho uma certa, não vou dizer distração, mas eu tenho uma certa dimensão de vômito com essas participações efetivas, assim, sabe? Eu não entendo a literatura sem essa dimensão do risco, né? Da coragem, do risco, do corpo lançado à vida, né? Esse pacto eu não faço. O tempo inteiro. O poema com o acidente o tempo inteiro. Não só, né? Eu tenho 2 romances. Um deles, o As Mãos, é de 2003. Está na 4ª edição e é a 4ª versão do texto, né? Eu mudo o texto. Porque não me parece cabível que algo que eu escrevi em 2003, se meu corpo se altera, se meu pensamento divaga de outro modo, reeditar esse livro, eu não tenho um compromisso de memória documental, nem muito menos de memória monumentalizadora, né? O meu compromisso político e ético com o que faço tem a ver com transformar isso o mais modulado e modular possível, né? Então eu escrevo modulações, então eu mudo. Ele agora, nessa última versão, ele não é mais em primeira pessoa, ele é todo em terceira pessoa. Além de trechos que eu tiro e coisas que eu incluo. Eu mantenho um eixo estrutural, né, do enredo, digamos assim, mas mudo tudo. Fiz isso com os 3 livros de poemas, publicados até 2014, eram só 3. O Embrulho, o Falas Inacabadas e o Quando Todos os Acidentes Acontecem. E aí eu fiz o Geografia Aérea com todos os poemas mudados. E agora, em 2022, eu retirei toda a primeira pessoa desses poemas também. Então, de 2020 para cá, com a publicação do Método da Exaustão pela editora Garupa, e que agora é um livro que está em PDF gratuito na Cultura e Barbárie, eu retirei a primeira pessoa de tudo. Então, estou tentando trabalhar com a ideia de que o eu, me e o meu, minha, nosso, principalmente os pronomes possessivos, são vetores violentos da propriedade privada, né? Em tudo, do meu amor ao meu amigo, ao meu quarto, minha casa, meus sapatos, meus chinelos, e que isso encerra um procedimento de vida partilhada, né? De vida comum. Quando eu digo meu alguma coisa, eu já estou, né, imediatamente afastando, né, todas as outras pessoas dessa minha posse. Eu estou cercando, né, essa minha posse. Então tem um escrito assim. Então eu peguei os livros antigos e fiz isso nos livros antigos para reeditá-los, né? Esses 4 volumes, né, o As Mãos, o Jogo de Varetas, que são narrativas curtas, o Geografia Aérea, que são esses 3 livros de poemas, com 7 poemas inéditos, e o A Guerra da Água, que é uma ficção científica que se passa no Piauí, com um personagem que aparece no Jogo de Varetas e volta, né, é um metabolismo de ferro velho e que fuma plástico o tempo todo, e que está numa terra desolada, assim, só duna, e encontra 12 pequenos seres também compostos de ferro velho, e tem um embate de guerra, né? Porque esses pequenos seres podem matá-lo e ele pode matar esses pequenos seres a qualquer momento. Então esse é o livro, gira em torno disso. Quer dizer, esses eu chamo os livros de guerra. O Método da Exaustão, na minha cabeça, ele já inicia uma outra coisa, uma outra dimensão. E agora esse último, que é o Lado Esquerdo, que acaba de sair, né, pela Mórula e Cultura e Barbárie, eu acho que já é outro veso, né? Outro jogo. Posso falar dele depois. Mas eu acho que tem essa composição, né? Então, escrever é um... Eu não vou dizer que é um desafio, nada disso, assim. Para mim é uma alegria muito grande, assim. E é uma alegria tão grande que eu não posso conviver muito com ela. Porque ela é muito insuportável, assim. Né? Porque
a dimensão dessa escritura, ela é tão insuportável que parece descaber todo o resto, sabe? E aí e tem uma vida, né? A vida tem uma dimensão, a convocação prática, né? O filho pequeno, uma companheira, uma casa, o supermercado, a universidade, alunos, orientandos, enfim. Tem uma dimensão prática que é muito insuportável para a criação, assim. E hoje, cada vez mais, toda essa dimensão prática, tirando a minha casa, né? E aí vejo o pronome possessivo, né? Mas tirando a casa, tirando a dimensão da criança, pouco me interessa, assim, o resto. Quando o Geografia Aérea saiu em 2014, ele foi retirado de uma finalista de prêmio por um jurado. Vou guardar o nome do jurado e óbvio, para também não contar o nome da pessoa que me contou. Mas ele fez questão de retirar o livro porque dizia que era um livro antigo, né? Ou seja, a minha dúvida é se ele tinha lido o livro, porque você reparou, né? Quer dizer, ao ler o livro você reparou. A minha questão é que ele não leu o livro, porque é outro livro, não é aquele livro. Ele mantém uma pequena estrutura dos poemas e eu altero tudo. Pô, tem 2 poemas grandes em prosa, no Quando Todos os Acidentes Acontecem, que quando vai para Geografia Aérea, eles são poemas grandes de 14, 15 linhas, eles viram uma linha só. E isso é muito evidente, assim, para quem conhece o trabalho e para quem leu os livros, né? E aí o livro foi limado, né? Então tudo bem, é isso mesmo. Vou ler esse aqui. Chama A. Acho que ele muda pouco. Mas é isso. Então vou ler a primeira versão e depois a segunda, tá? A. Várias coisas se movem entre os pequenos sinais saltados do canto esquerdo da boca. Uma é a pele, a profundidade da pele. Este desenho entre 2 pontos, este aviso do corpo, este lugar à distância, esta distância que é deles enquanto se mexem no canto, uma mordida de cobra verde rachando a superfície. E quando aproximou, um diz que diz, sem terminar no meio de uma conversa sem fim. Caíam leves e pesados 2 fios brancos da gola e puxar por ali. Insistir sozinho que o mais profundo é a pele, o mais profundo é a pele, o mais profundo é a pele. Estes olhos fixos. A. Várias coisas se movem entre pequenos sinais saltados do canto esquerdo da boca. É a pele, a profundidade da pele. Este desenho entre 2 pontos, este aviso do corpo. Este lugar e a distância. A distância que se mexe no canto, mordida de cobra verde rachando a superfície. E quando se aproximou, num diz que diz, sem terminar, no meio da conversa sem fim, 2 fios brancos caíam da gola. Deve-se puxar por ali, ou insistir sozinho, que o mais profundo é a pele, o mais profundo é a pele, o mais profundo é a pele, e olhar fixo a queda e o peso das coisas. Mas tem a ver com isso que eu lhe falava, assim, da ideia de que literatura não é monumento. Literatura não é um documento, assim, né? Não é um documento fechado. Isso, quando você me perguntava da origem do poema, é sobre isso que eu falo, quer dizer, é sobre esse caráter alucinatório da imaginação, quer dizer, a imaginação ela é absurda. Então até onde ela vai? Então eu não posso trabalhar na ideia da monumentalidade, que o livro está fixo, né? E que o leitor, na travessura dos tempos, é que vai rearmar esse texto. Até porque, com a quantidade de textos, livros, etc., que circulam cada vez mais no mundo, e eu faço parte, me parece, o meu trabalho faz parte de uma espécie de livros de vida secreta, praticamente, assim. São poucas pessoas que chegam aos meus livros, né? Um livro meu jamais será censurado, por exemplo, porque não tem pacto com o capital. Eu não tenho pacto com grupos corporativos. Eu jamais editaria meu livro num grupo de investimento, por um grupo de investimento. E eu digo isso muito. As pessoas ficam meio assim, muita gente, né? As pessoas não, que eu também sou pessoa. Muita gente fica meio assim porque
eu digo que até para ser censurado dentro de uma estrutura do capital, você tem que ter pacto com o capital. Porque senão o seu livro jamais será censurado. Porque há livros com temas muito mais fortes, ou com trabalhos de linguagem muito mais fortes do que livros que aparentemente, né, debatem certos assuntos e são censurados de um modo ou de outro, e não são porque não tem impacto, estão em outro lugar. Isso é uma questão. A outra, que me parece absurdamente assustadora, é o que imediatamente se faz com jovens escritores, volta na juventude, que me parecem ter posturas completamente envelhecidas. Assim, todo mundo quer ir para a feira literária, todo mundo quer ser agraciado, todo mundo... Como assim? Como é isso? Né? Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, não sei nem por que eu escrevo, ninguém presta atenção. Então, o que é isso? Né? Assim, não vou escrever mais, ninguém repara mesmo, tanto faz se eu escrever ou se eu não escrever. Não me parece que essa seja uma questão, entende? Essa é uma questão de mercado, né? Essa é uma outra questão, de marca de leite, marca de lata de sardinha, marca de iogurte, marca de queijo. Né? Não é um problema do pensamento, né? Você ter milhões de leitores ou ter nenhum leitor. Era o T.S. Eliot, né, o poeta americano, já na Inglaterra, que dizia, né, de tudo aquilo que a multidão gostar, desconfie. Né? Eu carrego comigo essa máxima assim, né, do Eliot. Eu acho que essa dificuldade de circulação ela está em todos os prismas, assim. Talvez o rolo compressor disso tudo sejam as artes visuais, que eu acho que tem uma coisa de uma grana burguesa que eu não sei nem se a gente tem noção disso, assim. Mas assim, do cinema, da literatura, do circo, da música, eu acho que é uma dimensão emprenhada muito difícil, assim, né? O que seria isso do sucesso, do não sei o quê. Isso é muito absurdo, entende? Assim, não tem, né? E aí é óbvio, e o cinema ainda tem esse caráter industrial, maluco, das salas, né? Quer dizer que não tem sala para certos filmes, né? Não tem sala para certos filmes. Tinha aquele cineasta alemão, você deve conhecer, o Arun Farok. Ele quer dizer, os filmes do Arun Farok não eram feitos para salas de cinema, eram feitos para... Ele entendeu que o espaço dele era outro e passou a fazer filme para esses outros espaços. A nódoa disso tudo talvez seja como fazer isso. Né? De que modo viver fazendo isso, né? Como comprar o pão, a manteiga, a banana de amanhã. Isso é uma questão sempre severa para todos nós, né? Que não somos herdeiros, né? Não temos herança. Nasci no Piauí, cara. Né? Tem uma crônica do Rubem Braga que diz, né? Nascer no Cairo ou ser fêmea de cupim dá no mesmo. Então eu sempre faço essa paráfrase com o Piauí. Nascer no Piauí e ser fêmea de cupim, se você não é herdeiro, dá no mesmo, entendeu? Não tem circunstância evolutiva. A gente está ferrado o tempo todo. Não tem, Darwin não passou por lá, é uma coisa assim, sabe? Então a gente tem que se virar, não tem essa. Você chega no Rio, você é nordestino. Você não pode ser professor da universidade. Como? Você tem que ser porteiro, zelador, sabe? Quer dizer, a perspectiva burguesa do mundo capitalista num país de terceiro mundo como o Brasil, ela é assoladoramente preconceituosa. Então, assim, não pode. E é determinista positivista, quer dizer, você está sempre condenado a ser carrasco. Nunca o rei que morrerá degolado, né? É uma loucura. Tem um filme antigo, um filme argentino, Ricardo Darín, jovem Ricardo Darín, e nesse filme ele escreve contos para os jornais, anos 70, então se pagava as pessoas para escrever contos para os jornais em Buenos Aires. Ele sai para jantar com uma moça e ela é artista visual e ela começa a detonar, né, o mercado de arte, as galerias, os artistas e tal, não sei o que. Aí ele
dizia assim, cara, então tá tudo ferrado, né? Quer dizer, porque eu penso tudo isso aí da literatura, né? Então você está dizendo isso para mim, então é isso. Eu acho que não tem. Né? E ficar só nesse plano da lamúria, ele me parece também assim a criação da má consciência, né? Você vai se tornando um ressentido, né? Então, assim, eu tenho muita alegria com o que faço, do modo como faço, do jeito que faço. Obviamente que quando eu era garoto, eu publiquei meu primeiro livro com 30 anos. Quando eu era garoto, que eu publiquei o primeiro livro, eu imaginava. E aí, porque também apareceu assim, tem um cara lá no Ceará que faz um trabalho assim, assado. Aí saiu em tudo que é lugar, né? Folha de São Paulo, Cult, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu, óbvio, confesso, fiquei muito alumbrado com isso, assim, dos caralho. Mas isso depois vai virando, assim, né? E assim, depois as pessoas também não vão... Ninguém está muito mais interessado no seu trabalho daquela primeira forma, né? De quando seu trabalho aparece, assim. E também depois você fica desinteressante, né? E também depois tem isso, né? Eu vim morar aqui, no Rio, né? E quando você vem morar aqui no Rio, todo mundo que adorava, ou me adorava, ou adorava meu trabalho, não sei o que lá, quando eu vim morar aqui, de certo modo entrei na universidade, há alguma coisa que me avisa que eu tomei o lugar de alguém e que eu não podia ocupar esse lugar. Entende? Então, assim, aí eu encaro tudo isso hoje, 14 anos depois que eu estou no Rio, né, eu encaro isso com muita alegria, assim, e até com algum deboche, assim, não levo mais isso muito a sério, não, senão eu vou criar cancro, né, senão eu vou morrer afetado por essas coisas e isso não me interessa também. Acho legal isso aí. Tem aquela coisa do João Cabral, né? Que o poema é um inutensílio, né? E que depois aparece, eu acho, no Bandeira, depois aparece no... Acho que até o Manuel de Barros usa isso. Né? Que nem é um poeta que eu gosto, assim. E... Aliás, gosto muito pouco. E... Eu acho que não... Ele é muito importante, assim. A literatura é muito importante, assim. Mas não no sentido de que, né, como se eu pudesse viver dela ou sobreviver com ela, né, ou estar na vida só por causa dela e por aí vai. Né? E cada vez menos. E cada vez menos. Eu vejo, se eu tomar como referência, por exemplo, Vitor, sou professor desde os 18, estou com 54. Estou na universidade desde os 27 anos de idade. Se eu tomar como referência a universidade, 27, 37, 47, quase 30 anos na universidade, quer dizer, mudou tudo. Se a literatura tinha pouca dimensão de alteração política na vida de qualquer pessoa, hoje não tem nenhuma. Hoje não tem nenhuma. Às vezes eu tenho a impressão que se chegar na sala de aula e mostrar umas receitas de bolo, uma coisa assim, vai dar no mesmo, porque pouquíssima gente está prestando, de fato, né, está com o corpo implicado naquilo que a aventura da aula ainda poderia ser. Então, acho que a primeira coisa é que a aula perdeu a sua dimensão de aventura, do pensamento, né, que uma aula é. Né? Depois porque tem uma problemática de vigilância dos tempos em que estamos, a todos os lados. E depois, por fim, eu acho que é isso. Isso é entulho, né? Você tem uma biblioteca, você nota na hora da mudança. O cara do caminhão da mudança pergunta, tem piano? Não. Tem biblioteca? Sim, porque muda o preço. Porque esse entulho, não tem mais responsabilidade ética nessa dimensão, né? De você ter livros. E a gente no Brasil precisa, se você é estudioso, eu sou um estudioso, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Eu sou estudioso, eu gosto de estudar. E aí a coisa de escrever vem depois. Então, para mim, o poema ele tem essa importância. Mas hoje é a coisa que menos leio, é poesia. A coisa que menos leio é poesia. Eu acho que eu voltei ao meu horizonte formativo lá do começo, que eu tenho graduação em filosofia.
E eu nunca larguei a filosofia, nunca. Eu penso o tempo todo o poema como uma ontologia política do pensamento, assim, nunca como uma fímbria apenas de uma biografia, de um diário. Aliás, isso me interessa zero. Quando eu pego um livro de poemas, que às vezes tem em 10 linhas, em 10 linhas, aparece 3 vezes o pronome eu, 6 vezes o pronome possessivo, meu ou minha, aquilo já vai me entristecendo, sabe? Porque é muita biografia, é muita intimidade espalhada para um outro e que ela não toca esse um outro. O Jean-Luc Nancy, o filósofo francês, costumava dizer que a anotação tem como projeção política tocar a causa do outro. Então, se o poema é algo de suma importância a quem faz e a quem lê, ele é no momento em que ele toca a causa do outro. Esse outro é o monstro, é o diferente, é o absurdo, né? É o abjeto, é aquilo que o Benjamin dizia, é sempre o motivo da fofoca. E a fofoca é o fenômeno pequeno burguês por excelência. Então, eu acho que hoje nós estamos diante de uma disseminação absurda em que 80% dos livros de poesia que são publicados no Brasil são fofoca. Eles só projetam fofoca, porque é um pouco contar de certas diluições íntimas que você pode falar em primeira pessoa, mas essa primeira pessoa que rasga o espaço que há entre mim e o outro. É um rasgo político isso. Eu não posso imaginar que dar um passo qualquer não desvie meu corpo de uma linha que eu tracei, isso é acidental, e que esse desvio não seja político. Tudo é. Eu não posso imaginar que o poema, que é linguagem o tempo inteiro, não seja política. Vai ficar botando cadeirinha na calçada para ver as pessoas passarem para lá e para cá, enquanto morrem e são assassinadas 16, 17, 18 mil crianças em Gaza. Mais da metade desse número, 8 mil já, 9, 10, de crianças amputadas, pernas e braços espalhados pelo chão de Gaza. Posso ficar com cadeirinha na calçada, assim? Posso, mas, né, quer dizer, isso não faz nenhuma dilação, né, no mundo em que estamos, assim. O mundo está muito ferrado. Horácio Dídimo, o monstro. O monstro está enfermo, ninguém tem pena dele, porque ele é monstro. É feio, é só, e sua mansarda é proibida. Os monstros nascem monstros, porque as trevas existem. Eles são cegos e se arrastam, com medo dos passarinhos. O monstro está enfermo, bem de longe, todo mundo ri. O monstro tem os olhos pretos e cegos, de não chorar, porque se ele chorasse, viriam os soldados da justiça de luvas impermeáveis e o enforcariam numa árvore. Cara, eu podia te dizer algumas imagens assim que eu acho que são muito essenciais para mim. Uma delas é, de fato, a figura do Walter Benjamin, que eu encontrei na faculdade de filosofia, por um professor ao acaso, porque nem se lia Walter Benjamin na faculdade de filosofia, porque a faculdade de filosofia que eu fiz talvez nem considerasse Walter Benjamin filósofo. E depois um outro professor que eu tive, o Expedito, eu gosto muito de dizer o nome dele, na Universidade Estadual do Ceará, que nos deu um curso inteiro sobre Nietzsche. E muito desse curso, e nesse curso aparecia muitas vezes a figura do Pasolini. Isso eu tinha 20, 21 anos, 22. E isso me impressionou muito, essa figura também me impressionou muito. Então, assim, se eu imagino... E tem um crítico, Christopher Domingues, que é um crítico, um professor e crítico mexicano, que diz que o único poeta marxista
que nós tivemos no século XX foi o Pasolini. Eu faço essa aposta também, assim. Depois que li isso, eu entendi. E eu acho que no caso do Brasil, o Paulo Leminski, que é terrivelmente mal lido, transformado em pequenas gotinhas de sabedoria para todos os dias e tal. E eu há muitos anos estudo Leminski, desde os anos 90, quando fiz mestrado sobre ele. E cada vez radicalizo mais as leituras em torno dele, assim. Não só como pensador selvagem, mas agora como um leitor muito voraz de Marx, de Benjamin, né, de Gramsci. Quer dizer, essa leitura que aparece nos textos do Leminski, nos ensaios, nos biografemas, nos romances, até muito mais do que nos poemas. Então, assim, mas tem uma frase que é exatamente do Leminski, que eu acho que é a frase que eu, assim, gosto muito dela. Que eu não sei se altera as coisas todas, mas ela... Eu vi essa frase muito garoto quando saiu em 90 e... Ai, gente, não vou lembrar. Saíram as cartas, 96, tinha 25, 26 anos. Saíram as cartas do Leminski para o Regis Bonvicino. Um livro saiu pela Iluminura chamado Uma Carta, Uma Brasa Através, que é um verso dele. E o Regis publicou as cartas do Leminski para ele. Nós não temos acesso às cartas do Regis. E numa dessas cartas ele diz o seguinte, quando fraquejo, me lembro de Trotsky, meu Exu, e viro Hulk de novo. E sempre me impressionou como é que o Leminski botava numa frase três elementos tão díspares, né, assim, de culturas, né, tão díspares, né? O revolucionário russo, intelectual da Revolução Russa, etc., o Trotsky, Exu, né, essa entidade mitológica dos orixás, enfim, o guerreiro, né, e Hulk, né, o super-herói criado pelo Stan Lee e tal, né, que é exatamente essa dimensão homem-monstro, né, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né. E eu acho isso fabuloso, quer dizer, quando fraquejo me lembro de Trotsky, meu Exu, e vira o Hulk de novo. Então tem isso. Acho que o pensamento dessas três figuras, para te dizer assim, é o que me impressiona quando garoto. E que eu carrego comigo até hoje. Né? Eu acho que eu consegui, com muito esforço de menino pobre, fudido, ferrado, sem a garantia da comida no dia seguinte, sozinho, né? Porque saí de casa aos 15 anos, já órfão de mãe e tal, não sei o quê. Eu consegui virar um jogo de não ser vítima de nada e ao mesmo tempo porque me debrucei para estudar, né? Porque eu gozava estudando, assim. Tenho gozo estudando até hoje. Gosto muito. E eu carrego comigo esses caras, assim. Eu fui sofisticando, eu pude sofisticar minha leitura disso. Por repetir a leitura. E pude sofisticar a leitura disso, né? Com o tempo, assim, né? Com o tempo mesmo, né? Envelhecendo e sofisticando essa leitura. E eu acho que o meu trabalho ele foi mudando e se modulando muito por causa disso também. Né? Por conta dessa possibilidade de sofisticar a leitura. Né? Cara, em Buenos Aires, quando a gente foi o ano passado, ficou lá uma temporadinha pequena, mas ficamos bastante tempo. Eu e minha companheira, a Júlia e o Theo, e a gente via muito nos ônibus e nos metrôs, né? Porque aqui agora criaram essa legislação proibitiva, né? E que eu achava lindo você entrar no metrô, ter alguém tocando, cantando. Isso é maravilhoso, cara. Mas pra tu ver como as pessoas se incomodam. Vou fazer só uma nota de rodapé. Eu tenho um amigo artista fabuloso, Eduardo Frota, que desistiu, assim, de certo modo, do mundo da arte, assim, do sistema. Ele está só produzindo pensamento. É um escultor, morou muitos anos no Rio. E ele diz assim que é muito importante a pessoa ter na família assim uma tia que pinta marinha, sabe? Que pinta, que toca um piano ruim, sabe? Que canta, que toca um violão desafinado e de noite todo mundo se junta. Ele diz como é importante isso para essa construção de uma sensibilidade que você torna suportável a vida dentro de um trem, se alguém entra para tocar um violão, que óbvio que não é o melhor dos violões do mundo, mas, cara, aquilo é lindo, 3 horas da tarde, dentro de um metrô, sabe? Bom, e aí lá em Buenos Aires a gente via muito uma garotada do slam, entrando assim, molecada mesmo, 12, 13, 14 aninhos,
impressionantes. Isso que você está falando. As conjunções das séries que eles são capazes de montar, e no espanhol, né, que eu acho que tem uma musicalidade incrível, né, muito menos quebrada, partida, seca do que o português. Aí ficava lindo aquilo, eu ficava, cara, como é que um menino desse monta isso? Assim? Uma série muito imprevista de coisas, né? Junta tudo, assim. Lindo, lindo, incrível, encantador. O lado esquerdo é um poema só, de 120 páginas. E aí, é porque eu não recebi ainda. Eu retirei daqui um trecho grande e fiz pela Cultura e Barbárie um handmade, só um trecho que fala da Jane Murrow. Pronto, só para eu marcar. Então, um fragmento do lado esquerdo que pode ser chamado de Jane Murrow. Em 1828, na revista científica Philosophical Magazine, um botânico, Robert Brown, publica uma breve descrição de observações microscópicas efetuadas nos meses de junho, julho e agosto de 1827 sobre partículas contidas no pólen de plantas. 100 anos depois, em janeiro, Jane Murrow abre os olhos fortes pela primeira vez em Paris. E alguém, num bar, atrás do balcão, grita: é o pai. A mãe aperta a criança no seio esquerdo e no ouvido, devagarinho: a vida é uma dança. Impossível esquecer os olhos de Jane Murrow, desde a primeira vez ou quando reaparecem no esbugalho do tempo que esmaga o coração. Impossível esquecer, ainda mais se vistos, através das lentes do microscópio, como os pequenos grãos do pólen de plantas que Robert Brown observa, tão leves que flutuam na água. É uma surpresa inexplicável, o incessante movimento desses grãos que se deslocam de um lado para o outro em uma dança brusca, como o corpo esguio de Jane Murrow em La Notte, de Michelangelo Antonioni, melancólico, lançado sobre um sofá burguês numa festa vazia, ao lado de Monica Vitti e Marcello Mastroianni. Robert Brown pensa que o movimento dos grãos é causado por algum minúsculo ser vivo, que mora dentro do grão. Podem ser as sementes dos olhos de Jane Murrow, que certamente são vistas em 1590 por Franz, Johann e Zacarias, munidos de lentes, num objeto rudimentar e raríssima nitidez. É a resolução do olho humano, é o começo do olhar infernal e doce de Jane Murrow. La Baie des Anges, ou Ademans, ou Les Amants. Em 1662, Robert Hooke usa um microscópio para observar pequenos objetos, animais e plantas. A casca do carvalho, que é feita de alvéolos vazios e parecem favos. 500 anos depois, Jane Murrow corre por uma ponte, sorrindo, os olhos atirados num tempo infinito, calças largas, suéter encantado e frouxo, boina masculina, usa bigodes, botas firmes ao lado de Jules e Jean. E parece não saber que ali, assim, em espiral, o corpo rompe o vento. Senta-se no degrau mais bonito da escada e sorri outra vez, como só pode sorrir quem não tem pulmões. A ponte mora no tempo. 50 anos antes, é 1912. Há trens, é o começo da guerra. Alguém sabota tudo, cava e cava, trincheiras, covas, espalha corpos por toda a Europa. Por isso, quando François, Jean e Henri Pierre se encontram numa esquina em Santa Teresa, Belo Horizonte, no Brasil, perto da América Latina, escrevem juntos algumas canções e bebem até o amanhecer. Caminham mais. Param para um café, pegam da bicicleta ao tesouro da juventude, a um soldado veterano e cansado. Lá vem a bomba. Há a guerra. Voltam a caminhar, dividem cigarros, sonham no chão e um dia uma estrada, um estranho silêncio na rua. Toda manhã acreditam nas histórias, em todas as histórias do mundo. O sol se apaga. Robert Hooke não sabe que observa contornos de células vegetais mortas, mas sabe os olhos de Jane Murrow, sabe aos olhos de Jane Murrow, o olhar de Jane Murrow. 500 anos depois, 50 anos antes, em Paris, antes da guerra de sabotagem, de trincheiras, aviões e canhões de longo alcance, e inventa a micrografia, só para ela, little boxes of cells, alvéolos,
a célula e ainda que a cidade anoiteça, Jane Monroe é definitiva. Isso aí.